Toda mulher tem uma linguagem que nunca expressa em voz alta. Ela reside na maneira como se move, nas partes de si que revela e nos momentos em que baixa a guarda, mas apenas perto de você. E quando uma mulher mostra uma parte de si que normalmente protege de todos os outros, isso pode sinalizar que ela se sente profundamente confortável com você, confia em você e está disposta a se aproximar. Isso não deve ser encarado como uma fórmula infalível. É o comportamento humano, o instinto e a emoção trabalhando juntos. Hoje vou revelar 9 sinais sutis que muitos homens ignoram, e você está prestes a compreendê-los de uma maneira diferente. Pense na última vez em que você esteve perto de uma mulher e algo mudou repentinamente. Você não conseguiu explicar. A atmosfera entre vocês mudou. Ela se moveu de forma diferente e algo dentro de você reagiu antes que sua mente pudesse expressar o sentimento em palavras. Isso não foi necessariamente imaginação sua. Às vezes, a linguagem corporal comunica sentimentos antes que estejamos prontos para verbalizá-los. As mulheres nem sempre usam palavras para tudo o que importa. Às vezes, um sentimento é muito vulnerável, muito incerto ou simplesmente muito recente para ser explicado. Então, o corpo fala primeiro. Quando uma mulher revela um lado de si mesma que geralmente mantém escondido, pode ser um sinal de que ela está decidindo o quão confortável se sente perto de você. Às vezes, antes mesmo de suas palavras conseguirem se fazer ouvir. Nos próximos minutos, vou mostrar 9 desses momentos. 9 sinais sutis em que o corpo dela pode comunicar algo antes mesmo de seus lábios o fazerem. E um em particular, o sinal 7, é especialmente interessante. Depois de entendê-lo, você começará a notar padrões em suas interações que talvez tenha ignorado antes. Mas aqui está o que quase todo homem entende errado sobre atração, e é um dos maiores motivos pelos quais eles não percebem o que está acontecendo bem na frente deles. Sinal 1, a revelação do pescoço. A maioria dos homens presume que a atração começa com o que ela diz. Nem sempre. Às vezes começa com o que ela demonstra. Vocês estão conversando. Talvez seja uma noite tranquila. Talvez seja uma tarde completamente comum. E em algum momento no meio da conversa, ela casualmente joga o cabelo para o lado. O pescoço dela fica visível. Os olhos dela permanecem nos seus, e de repente algo na atmosfera parece diferente. Você percebe a mudança antes mesmo de conseguir explicá-la. O pescoço é uma área vulnerável, então as pessoas naturalmente o protegem. Quando alguém se sente confortável o suficiente para expor essa área perto de outra pessoa, isso pode refletir relaxamento e confiança. Não é necessariamente uma decisão consciente. O sistema nervoso dela pode simplesmente estar dizendo, me sinto confortável aqui. E você provavelmente já viveu um momento assim antes. Só não tinha as palavras para descrevê-lo. Quando ela confortavelmente expõe o pescoço perto de você, não presuma imediatamente que seja um convite romântico. Em vez disso, observe o padrão mais amplo. A postura dela, o contato visual, a expressão facial e o comportamento geral revelarão muito mais. E se isso te fez lembrar de um momento que você já viveu, continue lendo, porque os sinais se tornam ainda mais sutis a partir daqui. Sinal 2, o flash de pulso. A maioria das pessoas imagina que a atração precisa ser óbvia. Não precisa. Às vezes, é algo tão sutil quanto a posição do pulso. Ela está contando uma história, compartilhando uma ideia ou falando sobre algo que a fez rir. Suas mãos estão abertas e expressivas. Então você percebe que a parte interna do pulso dela está voltada para você. Ela provavelmente nem está pensando nisso. A parte interna do pulso é uma área relativamente delicada, e expô-la pode acompanhar uma linguagem corporal aberta e relaxada. Mais importante ainda, palmas abertas e mãos relaxadas geralmente comunicam conforto em vez de defensiva. Compare isso com alguém sentado à sua frente com os braços cruzados e os punhos cerrados. A diferença pode ser óbvia. Então, da próxima vez que estiver conversando com alguém, não se concentre em um movimento isolado. Observe a postura como um todo. Mãos abertas, braços relaxados, pulsos expostos, movimentos confortáveis. Todos esses elementos podem fazer parte da mesma mensagem maior: estou relaxado, perto de você. Sinal 3, o toque na clavícula. Os 2 primeiros sinais são sutis, quase invisíveis, a menos que você esteja prestando atenção. Mas esta próxima é um pouco mais perceptível. Vocês estão em uma conversa profunda. O ambiente ao redor parece se tornar irrelevante, e os dedos dela se movem casualmente em direção à clavícula. Talvez ela esteja ajustando um colar.
Talvez ela toque a região próxima à garganta. Talvez ela esteja simplesmente movendo a mão enquanto fala. O erro é presumir que um gesto isolado significa automaticamente atração. Não significa. Mas quando o gesto aparece acompanhado de contato visual prolongado, postura relaxada, sorriso e outros sinais de envolvimento, ele pode se tornar parte de um padrão muito mais significativo. A clavícula fica entre o que naturalmente consideramos espaço público e pessoal. Tocá-la pode acontecer quando alguém está se sentindo tímido, expressivo, nervoso ou emocionalmente envolvido. Portanto, não se apresse em interpretar. Observe o que acontece em seguida. Ela continua interagindo com você? Ela mantém contato visual? Ela se aproxima? A expressão dela suaviza? Esses sinais ao redor importam muito mais do que um gesto isolado. Sinal 4. O ombro deixado cair. Agora preste atenção, porque algo muda aqui. Os 3 primeiros sinais foram principalmente sobre abertura e conforto. Este pode revelar algo diferente. Você está sentado ao lado dela. A conversa se tornou mais pessoal. O ambiente ao redor parece menos importante. Então ela tira lentamente o casaco ou deixa cair de um ombro. Pode simplesmente significar que ela está ficando mais à vontade. Mas se ela fizer isso enquanto mantém uma forte interação com você, também pode ser parte de uma demonstração mais ampla de relaxamento e confiança. Tirar uma peça de roupa pode simbolicamente dar a sensação de baixar uma barreira. E a natureza gradual do movimento pode tornar o momento mais perceptível do que um gesto repentino. Mas, novamente, o contexto é tudo. Não presuma que tirar a roupa significa automaticamente interesse romântico. Em vez disso, pergunte-se o que o resto do comportamento dela está dizendo. Ela está relaxada? Ela está interessada? Ela está optando por permanecer perto? Ela se sente confortável em continuar a interação? Esses detalhes dizem muito mais. Sinal 5. A rotação interna dos joelhos. Este sinal passa despercebido. Você está sentado com um grupo, 4 ou 5 pessoas, talvez mais. Todos estão conversando e rindo. Então você percebe algo sutil. Os joelhos dela estão angulados em sua direção. Não em direção ao centro do grupo. Em sua direção. A orientação do corpo pode revelar para onde a atenção de alguém está naturalmente direcionada. As pessoas costumam inclinar o tronco, os pés ou os joelhos em direção à pessoa com quem estão mais engajadas. Mas lembre-se, isso não é um código secreto. Ela pode simplesmente estar sentada dessa forma por causa da cadeira, do ambiente ou da posição da conversa. É por isso que os padrões importam. Se o corpo dela se vira repetidamente em sua direção enquanto ela mantém contato visual, responde ao que você diz e mantém ativamente a conversa. Isso é muito mais significativo. As palavras dela podem fazer parte da conversa em grupo, mas a postura dela pode revelar para onde a atenção dela naturalmente retorna. E uma vez que você comece a notar a postura corporal, você a verá em todos os lugares. Sinal 6. A curvatura da lombar. A maioria dos conselhos sobre relacionamentos diz que a atração começa com o olhar. E às vezes, sim, o contato visual é onde tudo começa. Mas uma atração mais profunda envolve muito mais do que o olhar de alguém. Às vezes é visível na postura. Ela estende a mão para pegar algo em uma prateleira ou se espreguiça depois de ficar sentada por um tempo. Por um breve momento, a postura natural dela se torna mais pronunciada. Você nota a curvatura da lombar dela. É fácil interpretar momentos como esse de forma romântica, mas aqui está a distinção importante. A postura sozinha não prova atração. As pessoas se espreguiçam. As pessoas se esticam. As pessoas ajustam suas roupas. As pessoas movem seus corpos naturalmente. O que importa é o contexto. Se ela demonstrar repetidamente uma linguagem corporal relaxada e confiante perto de você, mantendo contato visual e demonstrando interesse, então você está diante de um padrão mais amplo de conforto e conexão. Não tire conclusões precipitadas a partir de um único movimento. Observe toda a interação. Sinal 7. A mudança de quadril. No início deste vídeo, mencionei que existe um sinal que pode mudar a forma como você interpreta a linguagem corporal. Este é o sinal. Ela está parada em uma porta ou encostada em um balcão e transfere o peso para um dos quadris. A postura dela relaxa. Então ela olha para você. Por um instante você sente algo mudar. Você não analisa. Você simplesmente percebe. Isso acontece porque a atração nem sempre é processada conscientemente.
Às vezes, nosso cérebro reage à postura, ao movimento, à expressão facial e à proximidade antes mesmo de entendermos conscientemente o porquê. A relação cintura-quadril tem sido amplamente estudada em pesquisas sobre a percepção da atratividade física, embora a atração em si seja muito mais complexa do que qualquer medida física isolada. Portanto, não considere esse movimento como uma mensagem biológica garantida. Em vez disso, observe se ele aparece junto com outros sinais de interesse. Ela continua olhando para você? Ela continua a conversa? Ela parece confortável perto de você? Ela permanece voluntariamente engajada? Esses sinais juntos são muito mais significativos, porque a linguagem corporal não é um manual de tradução, é um padrão. E quando você entender isso, vai parar de tentar decifrar cada movimento individual. 8º sinal, o momento dos lábios. Agora estamos entrando em um território que pode ser incrivelmente sutil. Você está no meio de uma conversa. As palavras estão fluindo. Então, por meio segundo, tudo para. Os olhos dela se movem dos seus para a sua boca. Depois voltam. Talvez ela toque ou morda brevemente o lábio inferior. É fácil presumir que você sabe exatamente o que isso significa. Mas a verdade é mais complexa. As pessoas tocam os lábios por muitos motivos. Podem estar nervosas, pensativas, constrangidas ou simplesmente respondendo a um hábito. Mas quando um breve olhar para seus lábios acontece junto com contato visual prolongado, uma mudança no tom de voz, maior proximidade e envolvimento evidente, isso pode se tornar parte de um padrão de atração mais forte. A chave não é o movimento dos lábios. É a combinação. Um gesto isolado pode ser insignificante. Vários sinais consistentes podem contar uma história muito diferente. Sinal 9. Proximidade total. Cada sinal que compartilhei até agora foi apenas uma pequena parte de um quadro maior, mas este último é diferente. Trata-se de distância. Imagine que você está em uma sala lotada. Ela poderia estar em qualquer lugar. Há espaços vazios por toda parte. Mesmo assim, ela escolhe ficar ao seu lado, perto o suficiente para que você perceba a presença dela. Então seus ombros se roçam, e ela não se afasta imediatamente. Ela permanece. Talvez ela se incline gradualmente para mais perto. Talvez ela continue conversando como se a distância física não a incomodasse. Este pode ser um dos sinais mais fortes de conforto, pois a proximidade exige um certo nível de confiança. Mas mesmo aqui, o contexto importa. Algumas pessoas naturalmente ficam perto umas das outras. Alguns ambientes são lotados. Algumas amizades são fisicamente afetuosas. Portanto, não presuma que proximidade signifique automaticamente atração romântica. Procure por consistência. Se ela repetidamente escolhe estar perto de você, inicia contato, mantém contato visual e permanece interessada quando tem todas as oportunidades para criar distância. Isso lhe diz algo importante sobre o quão confortável ela se sente perto de você. E às vezes esse conforto pode se desenvolver em atração. Agora preciso que você reflita sobre algo importante. Nenhum desses sinais deve ser interpretado isoladamente. Um gesto pode significar conforto. Outro pode ser um hábito. Outro pode não significar absolutamente nada. Mas quando vários sinais aparecem juntos consistentemente da mesma pessoa no mesmo contexto, então você não está mais observando um movimento aleatório. Você está observando um padrão. E entender esse padrão envolve algo que a maioria dos homens nunca considera. Ela não está necessariamente atuando para você. Ela pode simplesmente estar demonstrando o quão confortável se sente. E essas são duas coisas completamente diferentes. O homem que entende essa diferença, o homem que reconhece que a confiança importa mais do que tentar decifrar cada gesto, é o homem que cria uma conexão genuína. Não o homem mais barulhento. Não o mais agressivo. Não o homem com as cantadas mais inteligentes. Aquele que presta atenção. Aquele que respeita limites. Aquele que vê a pessoa por trás dos sinais. Eu disse no início deste vídeo que você não é como a maioria dos homens. A maioria dos homens assistirá a algo assim e imediatamente pensará no que pode conseguir. Mas se você está assistindo porque realmente quer entender o comportamento humano, é diferente. Porque nunca se tratou de ler o corpo de uma mulher. Tratava-se de entender o conforto dela, a confiança dela, os limites dela, o interesse dela. A atração nunca foi sobre encontrar a frase perfeita no momento perfeito. Nunca foi sobre memorizar o movimento certo. Sempre foi sobre entender a comunicação silenciosa que acontece por trás das palavras. Os olhos dela, a postura dela,
A proximidade dela. O jeito como ela se vira para você quando você entra na sala. O jeito como ela reage quando você fala. Todos esses detalhes podem te dizer algo. Você só precisa saber como prestar atenção sem tirar conclusões precipitadas. E quando você entender isso, começará a ver as interações de forma diferente. Não porque você aprendeu uma técnica secreta. Não porque você memorizou 9 sinais. Mas porque você aprendeu algo muito mais valioso. A verdadeira conexão não se trata de decifrar alguém. Trata-se de compreendê-lo. As maiores conexões entre duas pessoas nem sempre começam com uma conversa perfeita. Às vezes, elas começam com um sinal silencioso, um pequeno gesto, uma mudança de postura, um olhar mais demorado, a decisão de permanecer perto. E se você estiver prestando atenção com cuidado, consciência e respeito, saberá quando o momento importa. Se algo neste vídeo lhe lembrou um momento que você não conseguia explicar antes, conte-me nos comentários qual sinal mais lhe chamou a atenção. E compartilhe isso com um homem que mereça ouvir.